Muita gente já voltou de férias, muita gente nem sequer pegou férias. Foi-se o tempo em que nosso país começava a funcionar só depois do carnaval. O tempo urge, não dá para esperar por isso. Tem que correr atrás da produção. E como é que está esse mercado aí? Será que está fácil? Será que está difícil correr atrás do tal do emprego, se manter no mercado, ser empreendedor? O que 2020 nos reserva? Claro que, para variar, eu fico abusando aqui desse nosso consultor, que é um verdadeiro profeta das coisas, professor Nelson Canabarro. Prazer ter você aqui de novo, Prazer, Nelson. Ana, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. E, assim, é interessante porque, às vezes, eu pego retrospectiva das nossas entrevistas. Eu queria que a tua bola de cristal me desse os números da Mega Sena também, porque... Acho que não funciona para isso. Não funciona, né? Brincadeira, mas... realmente, né, você, como é um físico, vai trabalhando aí no sistema analítico, né? Sim, você analisa o ambiente, né, que está ao teu redor e você consegue ter alguns prognósticos que podem mudar em função de alguns fatores, mas, de maneira geral, acaba a maior parte se concretizando. É como os economistas trabalham. Né? Você pega, ninguém cria nada, você analisa o que está acontecendo, junta os fatos e os fatores, e isso vai te dar um caminho a seguir. 2019 foi um ano de incertezas, né? Nós estávamos começando com um governo novo, com um altíssimo índice, assim, um governo de extremos, né? Que se amava ou se odiava, não tinha ali uma questão racional. E ainda assim o país cresceu, né? Tomou rumo. Sim. É porque a perspectiva do novo governo que se instalou, né, do presidente Bolsonaro, ele traz dois vieses que o brasileiro tinha perdido. Primeiro, ele não estava em nenhuma lista da Lava Jato, de nenhum delator, de nada. Esse é um ponto muito importante. E o segundo, ele colocou como prioridade fazer as reformas que são travas para o crescimento do Brasil. Alguns afetam todos, como é o caso da reforma da Previdência, goste ou não goste, né? O que acontece? Se nós não mexêssemos nisso, daqui a alguns anos entraria em colapso o sistema e você não teria garantia nem de que quem já se aposentou teria o pagamento da aposentadoria. Independente de quem é a culpa, porque é roubo, porque é isso, porque é aquilo, aquele outro, mas o fato é que a situação que está é essa e tem que resolver. Né? E foi um negócio importante. E outra questão, então, é essa proposta, né, de fazer todas as reformas que o Brasil precisa, deram um novo ânimo, deram uma perspectiva boa. Mas o presidente tem um problema, na verdade dois problemas. Ele fala muito besteira. Isso. E os filhos dele falam muito besteira também. Acho que eles não... Questão genética ali, familiar. Eu vejo assim que talvez daqui para frente ele já está percebendo que ele é o presidente da República e o que ele fala é regra. Exatamente. Né? Faz lei, né? Ele fala uma coisa que o mercado interpreta como uma determinação de governo. E isso pode afetar muitos fatores aí, né? Por exemplo, a história da embaixada ser instalada em Jerusalém. Exatamente, quer dizer, isso gerou, inclusive, um mal-estar de questões comerciais internacionais, né? Muitas empresas brasileiras que exportavam para o Oriente Médio perderam contratos em função, porque é uma briga lá do Oriente Médio, nós não temos nada a ver com isso. Exatamente. Né? Independente, né, eu sou a favor, eu pessoalmente sou a favor que seja em Jerusalém. Porém, geopoliticamente e economicamente falando, não é uma boa ideia. Não é muito questão, né, do teu gosto, é uma questão de todo um cenário a ser interpretado. Eu não posso colocar, né, no caso o presidente da República, ele não pode governar por questões pessoais. Por paixões, né? Porque ele comanda um país. Né? E tudo que ele faz reflete em toda a população, principalmente nos mais pobres. E uma questão que foi muito debatida ali no final do ano foi essa mini-reforma trabalhista, com algumas alterações e tal, que muitos segmentos chamaram aí de medidas da maldade, né? Que algumas delas e tal afetam. Na tua avaliação, isso, com o tempo, vai mesmo trazer muitos ônus para os trabalhadores? Vai prejudicar os trabalhadores ou vai gerar mais empregos? Como é que vai se desenvolver isso? A minha opinião sobre a mini-reforma trabalhista é que dois pontos que ela tinha muito ruins, que, por exemplo, a questão da insalubridade para a mulher grávida, foram eliminados. Todo o restante é bom. É que, numa primeira análise, né, quando eu falo assim, o trabalho intermitente, o que é o trabalho intermitente? Eu vou contratar para você trabalhar o final de semana.
Então, isso não existia na CLT e passou a fazer parte agora do contexto trabalhista, você poder contratar um funcionário para trabalhar 3 dias por semana, por exemplo, sexta, sábado e domingo. O que pode ter de ruim no trabalho intermitente, sendo que ele já existia de maneira informal, porque um dono de restaurante, lanchonete, bar, né, que a gente tem bastante barzinhos aí na cidade, o movimento se concentra no final de semana, quando ele precisa de força de trabalho. Se ele tinha que contratar com carteira assinada a pessoa, né, para cumprir as 44 horas por semana, ele teria de segunda a quinta-feira pessoas ociosas. E no final de semana ele ia aproveitar a carga máxima de trabalho e o custo ia ser o mesmo. Exatamente. Então, muitos empresários, né, faziam a contratação de maneira informal do diarista. E o que foi feito com o trabalho intermitente, por exemplo? Tornou-se oficial, né? Ele vai ser contratado, vai ter seus direitos trabalhistas proporcionais, vai contribuir com a Previdência, ou seja, eu lembro que falava assim, não, agora todo mundo vai ser intermitente. Isso é impossível, vai ser intermitente quem tiver condições de ser intermitente. Outra questão, o acordo, né, para demissão, o acordo para demissão sempre existiu. Né? Chega para o chefe, me demita, né, devolva o FGTS. Devolva a multa para poder tirar o fundo, isso Sempre teve. O que aconteceu na reforma trabalhista? Legalizou isso, colocou regras específicas para que isso acontecesse. Questões relacionadas à controle de jornada, por exemplo, Nelson, que é uma questão que o pessoal diz, uma das principais queixas que eu tenho visto é de que, vamos dizer, a não necessidade de bater o ponto pode levar a algum tipo de fraude por parte do empregador. Olha, pode levar... O empregador que quer fazer fraude, ele faz. Não é isso que vai fazer diferença. Não, porque se ele já tem esse viés, né, maldoso de fazer a fraude porque não tem um controle, ele vai dar um jeito de fraudar o controle. Né? Então, isso é uma questão pessoal. Assim como, né, a não necessidade de bater o ponto pode fazer com que tenha o trabalhador que não cumpra a sua parte. Como não tem um controle de ponto, ele chega atrasado, sai mais cedo, que não tem ali o controle. Então, isso é mais pessoal. Cultural, é uma questão mais cultural. Se o empresário acha que não tem problema fraudar porque não tem controle, ele não vai achar que tem problema fraudar quando tem controle. Só vai encontrar um outro jeito de fazer. Não é verdade? É verdade. Assim, quem está mal intencionado já está. Já vai fazer. Então, eu vejo que essas são questões assim, que já deveriam ter sido esgotadas. Né? Óbvio que não ficou a melhor situação, não é a reforma ideal, porque não mexeu questões aí de encargos sociais, que era importante, né? Porém, reformar uma lei que é do governo de Getúlio Vargas. Então, nós vivemos em outro universo. Exatamente. Então, eu vejo assim, a questão da reforma trabalhista, ela foi muito boa. A próxima reforma que vem, que eu espero que seja boa, é a tributária. Que é essa, fundamental, sim, né? vai afetar o país inteiro, do recém-nascido ao idoso lá de mais de 100 anos. E que pode, sim, transformar o país num país muito competitivo, se for uma reforma pensando na população e não no governo. Qual que é a diferença entre um e outro? Para a população, você tem que ter menos tributo e mais eficácia do uso do tributo. Exatamente. Desburocratização, né? Então, ao invés de ter uma miscelânea de impostos que você paga, você vai fazer, por exemplo, imposto único, onde todo mundo vai pagar. Ter um controle, vai ser mais fácil fazer controle em cima disso, Exatamente. um elemento só para controlar. E a devolução para a população tem que ser eficaz também. Então, eu vou arrecadar de todo mundo e vou devolver para o povo. Então, isso é pensando no povo. O que é uma reforma pensando no governo? É criar imposto, aumentar imposto, ou manter do jeito que está, ou simplesmente unifica e mantém a soma das alíquotas, ou seja, não desonera a produção, exatamente. não desonera a folha de pagamento. Aí não vai mudar nada. Pode até tirar uma burocracia, mas efetivamente na economia não vai afetar nada. Quer dizer, aí você não consegue ser competitivo e você não consegue melhorar a geração de emprego aí você vai gerar ou de empreendedorismo. Para o governo. E o governo não gera emprego. E o governo não é ineficiente na gestão desse recurso, né? Exato. Então, porque não falta dinheiro. Não falta, ele é mal usado. Mal usado, é mal distribuído. Ao longo do tempo, antes da lei de responsabilidade fiscal, eram feitas loucuras, assim. Eu lembro quando eu comecei a minha carreira, teve uma troca de governador e trocou pela oposição. Então, houve uma briga, saiu um governador, entrou outro, que eram concorrentes. Inimigos lá. Adversários políticos.
E como não tinha responsabilidade fiscal, o governador que estava saindo deu um aumento para todos os professores do Estado, de 30%, mas para iniciar em março do ano seguinte, quando ele não era mais governador. Fez a conta para o outro pagar. Fez a conta Cortesia pagar. com o chapéu E alheio. o que acontece? Isso quebra as contas de um governo. Pensa, 30% na época que eu me lembro eram 45 mil professores. Imagine. Exatamente. Então é muito dinheiro. E é uma irresponsabilidade, porque daí ele ficou de bonzinho, né? Porque eu dei o aumento, mas quem se lascou, quem se ferrou foi o próximo que entrou. A lei de responsabilidade fiscal não permite mais fazer esse tipo de coisa. Né? Então algumas coisas essa lei veio, coibiu bastante, né? Mudou bastante o cenário do uso do recurso público, porém, existe uma questão de fundo que é a capacidade de administração do eleito. Ah, tá. Essa é uma questão crítica. O modelo de eleição brasileira é um modelo bastante arcaico, né? Não tem nenhum tipo de exigência para qualificação e tudo mais. Nós tivemos aí o presidente Lula que não completou o ensino fundamental. E eu sempre digo assim, olha, se eu sou dono de uma empresa, né, que tem um orçamento de 100 mil reais, eu vou pensar bem em quem contratar para administrar esses 100 mil reais, porque é tudo que eu tenho. Exatamente. O país é a maior empresa que nós temos. E as pessoas ainda não despertaram para essa noção de que o Exatamente. dinheiro público não existe. O que existe é o meu, o seu dinheiro, foi tirado. o dinheiro de quem está nos assistindo. Exato. Quando você paga o teu imposto de renda, o teu salário, o dinheiro que você podia estar usando no teu dia a dia, você vai mandar para o governo. Exatamente. Se você trabalhou para fazer aquele dinheiro, aí você vai mandar para o governo. Então não é dinheiro público, é dinheiro É meu, né? É do contribuinte. E que deveria ser devolvido para o contribuinte com serviço de qualidade, com eficiência, eficácia no que é feito, e a gente tem dificuldades históricas, né? Mas eu vejo assim, primeiro, a gente vota em populista, vota em pessoas que falam, que faz a gente dar risada, né? Ontem nós estivemos conversando com os amigos aí, eles estavam contando que um advogado falou assim que escolheu, que o critério que ele ia fazer para escolher um vereador, o primeiro que pediu seu voto. Daí eu pensei assim, mas, né, esse meu amigo me contando isso, nós tivemos o mesmo pensamento, nossa, mas é um advogado, é uma pessoa esclarecida, uma pessoa informada. Informador de opinião. É uma pessoa que trabalha com lei, vai escolher um legislador com esse critério. É complicado isso, né, Nelson? Porque Então, as pessoas não despertam também para a importância que a política tem na vida de cada um. As pessoas, você sabe dizer, eu não gosto de política. A tua vida depende da política. Depende da política. Você pode não ser político, mas você tem que entender de política, porque uma assinatura do presidente da República muda a tua vida. Vou falar de mim mesmo. Para mim faltavam 5 anos para aposentar. Agora faltam 12. Exatamente. Uma assinatura do presidente. Óbvio que eu não gostei. Sim. Mas, por outro lado, eu entendo que tinha que ser feito. Né? E vou pagar a conta dos inconsequentes que vieram antes. Exato. Desse presidente que está aí para fazer, né? Eu e vários vamos pagar essa conta. Mas da onde que sai o dinheiro do governo? Sai do nosso bolso, então, né? Toda conta gerada, de qualquer maneira que seja, paga, todo mundo vai pagar um pedacinho dela. Então, quer dizer, além de ser um eleitor muito consciente, o que o pessoal que está de olho aí no mercado de trabalho precisa ter assim de principal em mente para garantir a sua empregabilidade? Olha, para garantir empregabilidade são 2 elementos, qualificação e network. A qualificação profissional diversificada, né? Eu dou aula para a formação de engenheiros, né? Eu sempre falo para os meus acadêmicos lá no UTFPR assim, ó, se você faz engenharia elétrica e você se qualifica em tudo que existe de elétrica, você está diminuindo a tua empregabilidade porque você está concentrando num único foco. Mas, por exemplo, você pode fazer qualificações na área de mecânica, mecatrônica, eletrônica, entendeu? Porque aí o que você está fazendo? Você está aumentando o leque de opções de colocação no mercado. Isso é empregabilidade. Eu posso ser colocado, empregado em várias áreas. Quanto mais eu sei de um único tema, menos empregabilidade eu tenho. Quanto mais eu sei de vários temas, mais empregabilidade eu tenho. Então, por exemplo, eu sou formado em física. Ao longo da minha carreira, eu diversifiquei a minha formação, a ponto que você está me entrevistando aqui sobre o mercado de trabalho. Exatamente. Então, eu consigo fazer consultoria, eu dou treinamento, eu aumentei a minha empregabilidade. Se eu fosse ninja na física, estudando só física, eu só teria um ramo de atuação.
Então, eu teria menos empregabilidade. Então, essa é a base. Então, as pessoas às vezes ficam pensando, nossa, mas se eu fizer vários cursos, pode parecer que eu não tenho foco. Pode, se forem coisas desconectadas. Né? Se eu tenho uma formação em administração, como é o caso do teu filho mais novo, né? Eu tenho uma formação em administração, ele pode estudar um pouco de economia, de contabilidade, de marketing, são coisas que têm comércio exterior, logística, são coisas que têm a ver. E ele vai aumentando o range de opções de trabalho, entendeu? Isso é empregabilidade. E é difícil para o jovem entender isso, porque ele está buscando uma profissão e ele vai fazer cursos, palestras, seminários que sejam convergentes e não divergentes, né? Exatamente. Então, a ideia da empregabilidade é você ter essa sobreposição. Eu sempre lembro de uma palestra do Steve Jobs, né? Ele foi um acadêmico bastante relapso, ele abandonou na universidade, era bem malucão, né? E ele falou assim que ele se inscreveu, foi um dos poucos acadêmicos da área dele que se inscreveu no curso de caligrafia. Então, ele aprendeu a fazer manualmente várias letras diferentes. Daí ele falou assim, quando estava fazendo aquele curso lá, eu não sabia que ele ia servir na minha vida, mas quando eu desenvolvi o sistema do Macintosh, né? Ele que fez todas essas variedades de letras que a gente tem hoje no Windows, no Word. Olha só. Por quê? Porque quando ele fez o curso de caligrafia, ele aprendeu um monte de letras e ele viu como ficava bonito escrever com várias outras formas. E a hora que ele desenvolveu o sistema operacional do Mac, né? Ele pensou, vou pôr várias letras também. E a gente tem hoje lá, se abre lá no Word, tem centenas de opções de letras, né? E começou com isso. Então, analisando bem, ele fez um curso que depois convergiu para a área que ele trabalhava. Não é verdade? E que aparentemente seria total falta de foco, né? Quando eu fiz o curso de auditor da ISO, em 1999, um amigo meu do meu departamento, que era física, perguntou para mim, o que você vai fazer com isso? Olha só que interessante. E eu falei para ela, olha, eu não sabia o que era ISO, porque no curso de física não tem nem sentido falar sobre isso. Exatamente. Né? Eu falei assim, olha, eu fui ver o que era isso, né? E vi que na Europa Ocidental e nos Estados Unidos é uma onda. Todas as grandes empresas estão usando isso, né? Se é uma onda nesses lugares, vai chegar aqui. Exatamente. A ISO, a primeira, foi lançada em 87, a versão 94 chegou no Brasil, em poucas empresas. No ano 2000 ela explodiu. Exatamente. E aqueles que estavam qualificados tiveram oportunidades. Então eu trabalho com isso até hoje, faço consultoria do treinamento, porque lá atrás eu enxerguei que eu poderia melhorar a minha empregabilidade fazendo um curso fora da minha área, mas olhando uma tendência de mercado, não assim, né, na louca, vou fazer porque acho que é legal. Então, assim, o que eu aconselho para os jovens? Primeiro, para aumentar a empregabilidade, um ponto é a qualificação profissional. Olhar as tendências de mercado, tem que ler notícias, tem que assistir jornal, tem que conversar com as pessoas. E quando for ler as notícias, saber de onde vem. Né? Eu sempre sugiro assim, que pegue sites de jornais. Exatamente. O jornal impresso, porque o jornal impresso, a hora que você pega, ele está impresso, é uma declaração de veracidade. Exato. Ali você pode cobrar a conta de alguém, né? Exatamente. Se tiver uma fake news ali. Exato. E se você pega um site qualquer, você pode analisar o mercado de acordo do ponto de vista, por exemplo, ideológico, que hoje está muito comum no Brasil, principalmente, nos Estados Unidos, a ideologia falar pelas análises de mercado. Então, é preciso ter essa clareza, né, de onde vem essa fonte, para que você possa apostar. Agora, por exemplo, corrente de startup, mercado econômico, financeiro, de investimento em cima do movimento de startups é uma tendência. Saber sobre isso, aprender sobre isso, não vai ser de maneira nenhuma um conhecimento desperdiçado. O segundo elemento para arranjar trabalho é network. Você precisa conhecer gente que confie em você. A network é uma relação de confiança para o trabalho. Quando a gente constrói uma network, você não pensa naquela pessoa para ela ser padrinho do teu filho, teu padrinho de casamento, você levar num churrasco na tua companheiro casa. De balada. Não é isso, é relação de trabalho. A pessoa pode abrir uma porta para você e você pode abrir uma porta para aquela pessoa. Então, é uma relação de troca e de confiança. Quando você liga para mim e pergunta se eu posso vir aqui, né, participar do programa, você está acionando a tua network. Exatamente. Né? E por que eu venho? Porque nós dois temos uma relação de confiança, mas nós não temos uma amizade, que nós podemos dizer assim, que eu vou na tua casa e você vai na minha. Não, é verdade? É uma relação de confiança,
amizade profissional de muitos anos. Exato, e isso é network. E o que é preciso entender? Que eu tenho que sair do meu círculo, né? E o que a gente pratica na universidade? Se faz ali, eu sempre brinco lá na UTF, os BFF, né? Os Best Friends Forever. Então você tem ali 2, 3, 4, lá na UTF ainda tem mais um problema, que é muita gente de fora, eles moram junto. Então você tem os clubinhos, as panelinhas. Eles se reúnem para ver qual matéria que eles vão se matricular, para estar na mesma sala, vão fazer trabalho, vão fazer tudo junto. Então o que eles estão fazendo? Eles estão restringindo a network. Tá. E ali naquela sala, você pode ter um Steve Jobs. Exatamente. Você pode ter um mega empresário, não hoje, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos. E se ele nem lembrar de você? Porque você não abriu o espaço para criar essa network. Então, há uma frase antiga, né, que não é visto, não é lembrado, ela se enquadra perfeitamente no conceito de network. Se as pessoas não te conhecem, não confiam em você, você não vai ser lembrado nem para a hora de trabalho duro, gratuito, que é o osso. Eu sempre falo assim, ó, se te chamarem para roer o osso, na hora que tiver filé mignon, vão lembrar de você para comer junto. Exatamente. Mas se não lembram de você nem para roer osso, é porque você está fora do ecossistema. Então, essa abertura, né, para conhecer gente de todo tipo, de toda a natureza, uma pessoa que hoje está na favela, daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, ela pode ser um grande empresário. A vida tem, cada dia vivido, tem um mar de possibilidades. Na verdade, a gente nunca sabe o que vai ser de uma pessoa daqui a alguns anos. Então, isso é um conselho, na verdade, porque é uma questão de atitude, não tem onde comprar network, né? Mas é um conselho. Como que eu vou fazer? Vai em eventos, palestras, cursos, converse com gente que você nunca conversou. Puxa assunto. Puxa assunto. Eu faço na aula dinâmica, eu falo, ó, sente na frente de uma pessoa que você nunca falou. Olhe na sala e veja alguém que está aqui e que você nunca conversou com essa pessoa. Sente na frente dela que nós vamos fazer um trabalho. Entendeu? Por quê? Porque se obriga que lá na empresa você pode escolher quem trabalha com você? Com certeza não. Então, exatamente. Você vai ter que aprender isso. Então, são duas coisas. Qualificação para melhorar a empregabilidade e network, para que as pessoas lembrem de você. Tá certo, Nelson, mais uma vez, um papo muito bom. Obrigada da tua participação, sempre um prazer. E pode esperar novos convites e novas explorações aí ao longo do ano. Tranquilo, pode deixar mais. Obrigada. De nada. E eu já volto, não saia daí, é um instante só.